Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte internauta, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos assiste pela internet, nas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe pelos telefones 3289-3580 ou 5052-5555. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, que é uma parceria do programa Gente que Fala, com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio do Instituto Ética Saúde. Eu apresento os nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pela rede social, a Procuradora de Justiça, a doutora Sandra Jardim, diretora da Mulher do Movimento do Ministério Público Democrático, o MPD. Seja bem-vindo, doutora. Bem-vinda, doutora Sandra. Muito obrigada, eu agradeço. É uma honra participar desse programa ao lado de tão importantes pessoas e também sob a sua direção. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Cientista político Alberto Pfeiffer, coordenador do GACINT, é o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, também igualmente um prazer compartilhar dessa discussão, desse debate com os colegas, e uma saudação para os que nos acompanham pela internet e pelo rádio. A advogada doutora Marta Geller, especialista na área previdenciária. Seja bem-vinda, doutora Marta. Obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui mais uma vez e cumprimento os colegas da mesa e a todos os nossos ouvintes que participem, né? Porque a gente vai debater um tema muito importante aqui hoje. E o economista e contador Gustavo Lucena, participante do programa Qualies do Instituto Ética Saúde. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado também, obrigado a todos. Uma honra estar aqui com vocês. E ao Mauro também pelo espetacular programa. Muito obrigado aqui pela presença de todos. Vamos ao nosso primeiro tema, então. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, chamou para o Congresso a vitória com a aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Abrindo aspas aqui para o deputado Rodrigo Maia, essa é uma vitória da Câmara dos Deputados. O Maia afirmou que a aprovação foi uma vitória da responsabilidade de cada um dos deputados e deputadas que sabem que sem a reforma da Previdência o Brasil vai para um caminho muito ruim. Bom, o presidente Bolsonaro ontem à noite em transmissão em rádio e TV agradeceu ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pela aprovação na Câmara na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório da reforma da Previdência. E eu queria começar com você, doutora Sandra. Qual é o simbolismo disso tudo? Quer dizer, o presidente Rodrigo Maia chamando para a Câmara a responsabilidade por isso, e o presidente Bolsonaro indo para a TV agradecendo. Eu acho que nesse momento o presidente teve uma atitude salutar, porque se ele não abrir uma interlocução com a Câmara, essa reforma não tem a menor chance de ser aprovada. O que aconteceu nesse primeiro momento foi que houve, de fato, era o caminho mais simples, porque a questão é da constitucionalidade. Obviamente que se ele não tivesse uma interlocução correta, poderia haver óbices nessa comissão, mas a questão primeira que passou, nós vamos ouvir a doutora Marta, mas a questão primeira que era mais fácil de ser trabalhada, me parece que era essa questão da constitucionalidade, até porque é muito difícil você barrar um projeto que todos nós sabemos que é necessário para o país. Agora, eu acho que a grande dificuldade vai surgir a partir de agora na comissão especial. Aí sim vai se discutir o mérito do projeto. Obviamente que ninguém manda um projeto em
inconstitucional. Então, essa questão da constitucionalidade, ela já estava bem amarrada. E a vitória foi mesmo do presidente, que conseguiu que isso fluísse num curto espaço de tempo, né, dentro de uma agenda que se espera que seja bastante célere, porque o país está parado esperando essa reforma da Previdência. A mesma pergunta, doutora Marta, o simbolismo disso tudo e também considerando o que a gente já discutiu aqui nos dias anteriores, enquanto acontecia o trabalho lá na CCJ, essa tentativa de discutir mérito na porta de entrada do projeto, que ali é o local de discutir a constitucionalidade. Isso foi mais um trabalho de obstrução mesmo da oposição? Como é que a senhora avalia isso? Não, eu avalio de outra forma. Eu acho que assim, é muito mais política do que qualquer outra coisa. A constitucionalidade ali, ela tem mesmo que ser aferida. A questão do fundo de garantia, por exemplo, extinguir fundo de garantia para quem está aposentado e continua trabalhando, isso realmente é inconstitucional, né? Então, assim, tem alguns aspectos do projeto que a gente ainda vai, claro, agora que nós vamos entrar no mérito deles, mas era necessário passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e o próprio Rodrigo Maia, ele está costurando, né? Ele está, na verdade, fazendo esse papel, essa ponte, começou a negociar com o poder. Na verdade, o que eles falam? Não, nós não vamos barganhar cargos, nós não vamos negociar para aprovar um projeto tão importante para o Brasil. Só que, assim, vamos considerar que desde 88, Mauro, a gente já fez várias reformas na legislação previdenciária, inclusive na própria Constituição. Você vê que no regime próprio, que é o servidor público que está sendo tão, podemos chamá-lo de genie hoje, porque é só pedra no servidor público, ele já paga contribuição quando aposentado e quando está trabalhando, ele paga a contribuição sobre a totalidade da remuneração dele, ele já tem idade mínima para se aposentar. No regime geral, a gente não tem idade mínima. Essa a questão, a grande reforma que tem que ser feita aí, é colocar a idade mínima para o regime geral também. Por quê? Porque, na verdade, essa questão da capitalização, que é a grande mudança que esse governo quer, a gente fez em 2003, com a emenda constitucional número 41 de 2003, nós criamos os fundos próprios para complementar o servidor que ingressou no regime. É que, olha só o problema, aqui no estado de São Paulo, a emenda 41 de 2003, ela já previa a criação de fundos fechados de previdência para complementar o que fosse acima do teto do regime geral. Sabe quanto tempo, Mauro, levou o estado de São Paulo para criar o sistema do regime próprio complementar, os fundos fechados? Sabe quanto tempo? 10 anos. 10 anos para sair do papel e criarem o fundo do complementar do servidor público estadual. Então, a partir de 2013, que foi quando foi criado o fundo... Inclusive, São Paulo foi o último estado a fazer isso. Exatamente, os últimos estados. Então, a partir de 2013, aquele que prestar um concurso público aqui no estado de São Paulo já está sendo regido por essa regra. Então, ele vai ter o teto do regime geral, que é 5.800 e pouco, e depois, acima disso, se ele quiser, ele vai contribuir para ter uma complementação para esse fundo fechado. O empregador dele, que é o Estado, também vai fazer aporte, se ele optar, né? Então, existe aí uma contribuição do servidor e também do ente estatal para poder fazer essa complementação. E o que agora eles querem? Eles querem fazer com que tudo seja privatizado. Quer dizer, a gente também não conhece muito bem como é que vai ser, porque eles jogam tudo para uma lei complementar, que ainda vai ser feita, e que seria da competência do presidente. O presidente ficaria, então, encarregado de ser o único capaz de autor, né, de ser autor dessa lei que vai regulamentar esses fundos. Então, assim, é uma carta meio que branca demais, né? Eu acho que aí, quando a gente entrar nesse mérito, essa questão também deixou, a constitucionalidade, a Comissão de Constituição e Justiça também percebeu isso. Então, também isso não vai ser mais possível, né? Não vamos deixar essa legislação assim tão nas mãos do Poder Executivo, né? E mesmo porque não poderia, né? Senão você está em invasão de poderes, né? A Constituição não permite isso. Então, assim, são questões que agora, politicamente, ela foi aprovada, né, pela Comissão de Constituição e Justiça, e agora vamos conhecer os números, vamos saber quanto vai custar esse sistema de capitalização,
Será que vale a pena? Será que é isso mesmo que é bom para o Brasil? Né? O que é bom para o Brasil nesse momento? Porque o que a gente está vendo é um desmonte na legislação trabalhista. Você tem uma legião de pessoas que estão desempregadas, e estão desempregadas, não, elas estão trabalhando informalmente, porque em função da reforma trabalhista, o que aconteceu? As pessoas foram sendo demitidas, tem um acordo que você pode, inclusive, fazer com o seu empregado, para que ele não vai receber o seguro-desemprego, mas ele vai, pede a rescisão lá do contrato de trabalho, recebe metade daquilo que ele receberia, e ele vai, então, para o mercado de trabalho informal, que é o que está acontecendo. Então, assim, preocupa muito a gente, porque a gente vai ter... O que é a Previdência Social? Ela prevê, o objetivo dela é distribuir riqueza e erradicar a pobreza. E não é esse o caminho que eu estou vendo com essa reforma previdenciária, não, Mauro. Bom, agora há pouco, ainda pela manhã, foi instalada a comissão especial que vai discutir, de fato, o mérito da reforma da Previdência. Essa comissão será presidida pelo deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas. O regimento da Câmara exige que seja feita a eleição para oficializar a escolha do presidente. Na verdade, esse presidente foi anunciado pelo Rodrigo Maia. Então, até a eleição desse presidente acontecer, o deputado Mauro Lopes, do MDB de Minas, que vai presidir. Ele é o parlamentar com o maior número de mandatos entre os integrantes já indicados, por isso que ele vai presidir. O relator é o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Ele ainda tem que ser designado formalmente. Inclusive, o Samuel Moreira foi presidente da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, foi secretário-chefe da Casa Civil. Alberto, a sua avaliação como cientista político desses nomes todos que vão estar à frente desses trabalhos lá na comissão especial? Em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça levou um pouco mais de tempo do que era previsto. E por que aconteceu isso? Porque esse trâmite funcionou como um campo de provas para se verificar a governabilidade dos políticos que hoje estão tanto no Palácio do Planalto como no Senado e na Câmara dos Deputados, no Parlamento brasileiro. Nós percebemos uma movimentação muito grande da oposição, tentando bloquear os trabalhos e impedir um trâmite mais célere. Percebemos também uma certa falta de coordenação da bancada situacionista, no sentido de que esse andamento fosse mais rápido. O procedimento era um procedimento simples, a aferição da Constituição, embora haja, claro, pontos que foram suscitados e serão agora novamente no mérito, mas não era algo tão complicado assim. Mas serviu para dimensionar, ter uma ideia, aqui lá está, como é que está a correlação de forças. E essa correlação de forças não parecia muito bem equilibrada. Quando o Rodrigo Maia diz uma vitória da Câmara dos Deputados, ele está tentando fazer voltar para a Câmara dos Deputados, como instituição, o controle dessa situação, o controle da situação atual, que é agora a comissão especial, e ele foi muito rápido nisso, né? Já definiu a composição dessa comissão no dia seguinte, praticamente, indicando que a Câmara agora, se houver um bom entendimento com o Planalto, vai fazer com que o processo caminhe da forma esperada e necessária. Esses nomes, Alberto, o Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, e Samuel Moreira, do PSDB, ele para a presidência, e o Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, para a relatoria. O importante aí é o relator, nesse momento, que é quem vai revisar o projeto, é quem vai escutar os pares e auscultar a sociedade, para que esse projeto seja o que represente o melhor balanço entre todas as forças que atuam sobre essa reforma tão importante para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, que gere o impacto fiscal necessário, né? Mais que tudo, não é uma discussão de hoje, isso que é muito importante. A gente está pensando na sustentabilidade de longo prazo do Estado brasileiro e da relação sociedade-Estado. Gustavo Lucena, esse projeto de reforma vai chegar com a cara mais ou menos que o governo quer ou vai ficar muito desidratado na sua expectativa? Olha, na expectativa como cidadão brasileiro, né, não simplesmente também como economista, né, ou contador de empresas, ele vai chegar com uma cara positiva, né, para a sociedade brasileira. É uma reforma que realmente é necessária, né, até
o ministro da Economia, né, mencionou que é uma reforma que, se nós não fizermos agora, os nossos filhos vão ficar sem previdência, ou nós mesmos, dependendo da nossa idade, né? Então, não fazer agora é algo que nós estamos fazendo, sentando em cima de algo que nós não vamos ter para os nossos filhos e netos. E acho que essas mexidas, né, que foram ditas aqui pelos especialistas também, são mais que necessárias até para que atendam ao interesse de todos e a viabilidade de todos, não esquecendo os diferentes, não esquecendo quem é público, privado, né, e de fato ele tem que, já deveria ter acontecido dessa forma. Esses nomes que vão compor a comissão especial, como é que você avalia? São nomes importantes, são nomes que têm interesse, né? Que a gente não vê o partido do governo aqui, não se vê o PSL, claro, não se sabe ainda como é que vai ser composta. Né? É uma forma de exercer a governabilidade, né? Como aqui foi dito, né? De ter pessoas do não governo acreditando, dando acreditação sobre o tema e passando para o governo a visão, né, diferente ou diferenciada do que o próprio governo deva pensar ou já está pensando. Né? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso do ex-deputado federal Nelson Melder, do PP do Paraná, condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo da Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, Melder recebeu vantagens indevidas para dar apoio político à manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Este pode ser o primeiro caso de prisão da Lava Jato julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, a condenação dele foi em maio de 2018, 13 anos e 9 meses. Na verdade, sempre há uma tentativa da defesa de mudar alguma coisa em relação à pena, né, doutora? Agora, o que não aconteceu, porque, na verdade, em relação às provas, o embargo de declaração não faz sentido. Né? Na verdade, esse processo ele tem uma curiosidade. Por quê? Enquanto todos nós, o cidadão comum, ele tem o direito e o acesso a vários níveis de jurisdição. Quando você fala em foro privilegiado, a ideia que se tem desse instrumento é de algum benefício para aquele que está sendo julgado ali. Mas, contrariamente ao que todos nós pensamos, não existe esse benefício. Porque aquele que é julgado pelo Supremo, ele tem um único julgamento. Enquanto você, como cidadão comum, você é julgado pelo primeiro grau de jurisdição, e aí você pode recorrer para o segundo grau, que é composto de um colegiado de 3 desembargadores, e se ainda insatisfeito você entender que há uma divergência jurisprudencial nos estados que integram a União, você ainda pode ir para o Superior Tribunal de Justiça, e finalmente, se tiver uma questão constitucional, você chega ao Supremo, aquele que tem o foro privilegiado, ele não tem esse direito. E, curiosamente, o Supremo entendeu que nem aos embargos infringentes. Porque quando você tem um julgamento de um colegiado que ele não é unânime, então, como no caso, não foi em várias partes desse julgamento, foi julgado por 3-2, inclusive na questão da perda do cargo. Então, quando essas coisas acontecem aqui na jurisdição comum, nós temos um recurso exclusivo da defesa, que é embargos infringentes, e lá no Supremo o regimento não previu, e a defesa tentou inicialmente, no outro caso do mensalão, se valer desse recurso, e não conseguiu. Então ele só tem os embargos de declaração, que é praticamente um expediente só para aclarar aquela decisão. Então agora, o segmento disso é que provavelmente nós vamos ter um mandado de prisão, mas que vai ficar, curiosamente, ao alvedrio da Câmara. Porque se ele não perdeu o mandato, se é a mesa que vai deliberar sobre isso, como é que ele vai cumprir essa pena? Quer dizer, ele vai continuar sendo deputado, vai ficar suspenso. Então, é uma questão também que nós temos de acompanhar para ver como é que isso vai se seguir. Quer dizer, aqui o foro privilegiado não é um foro tão privilegiado assim, não tem vantagem. Exatamente. No caso, não teve uma vantagem. Poderia ter ocorrido uma mudança. E não caberia para a Corte Internacional um recurso? Sim, e vejam só, eu acompanhei ontem, salvo engano, o recurso do Superior Tribunal de Justiça do presidente Lula, que num crime semelhante, claro que a pena você sempre tem de balizar, considerando as circunstâncias pessoais de cada um. Mas, dentro do artigo 59, onde ele fala em consequências do crime, em culpabilidade, os ministros do STF, eles afastaram 2 elementares do tipo e diminuíram a pena do presidente. O STJ. Então, perdão, o STJ. Então, veja que curioso, os 2 crimes são iguais, corrupção e lavagem de dinheiro.
praticamente os dois são réus primários, e um vai sair com 13 anos e alguma coisa, e o presidente teve o direito de ver diminuída a sua pena. Então, essas questões são questões que causam uma certa perplexidade. Mas um já está preso faz tempo e o outro ainda pode não vir a ser preso, porque como agora você nós mesmo vamos falou. depender de como da isso Câmara. será visto, porque até o primeiro caso do mensalão, e a minha vida toda, eu confesso, eu como promotora de justiça, que fui a vida inteira, e depois procuradora de justiça na área criminal, atuei minha vida inteira no crime, sempre nós aplicamos como consequência da sentença penal condenatória a perda do cargo, sobretudo nesses crimes onde você vê que o cargo foi utilizado exatamente, né, em função do cometimento do crime. E agora isso vira uma perplexidade. Agora, né? doutora Marta, tem um simbolismo aqui também. O primeiro caso de prisão na Lava Jato, de caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque já está lá na última. É diferente do presidente Lula, que foi preso. Não, é diferente, mas o que eu digo assim, é que talvez... sim, são fatos diferentes, não dá para dizer que não. Só que ele não vai preso porque ainda precisa da decisão da Câmara, né? Que vamos ver como é que vai ser. O que se espera da Câmara nesse momento, né? Pois é, exatamente. Ele ainda é deputado? Ele é ex-deputado, né? Não, ele não teve a perda do cargo. Ele não teve a penalidade da... Ele não foi reeleito. Ah, ele não foi reeleito? Então Quer dizer, a ele gente vai nem ser está preso. falando aqui, então, de foro privilegiado. Ele foi indiciado quando ainda era deputado. Por isso que foi julgado pelo Supremo. Então, na verdade, vai ter um mandato de prisão. Se ele não se reelegeu, aí não entra o problema. O problema seria só para quando ele fosse reeleito. É interessante, né? Porque o caso é da época em que ele era deputado, por isso ele teve o foro privilegiado para ser julgado pelo Supremo, mas não é mais deputado. Pois é. Essa é outra perplexidade do sistema, né? Por isso que talvez caiba em um recurso para a Corte Internacional de Direitos Humanos, sob a defesa dele pode alegar isso ou não, dizendo que há uma supressão aí de... Quer dizer, para ele também ser beneficiado por um outro julgamento, talvez. A supressão do duplo grau judicial, exato, para dizer, olha, houve uma supressão e ele agora nem sequer é deputado, nem teria o foro agora na Mas data ele do aqui julgamento. foi julgado por um colegiado, né? Então pode-se... Bom, enfim, aí seria uma especulação quanto à caracterização do Supremo, se ele é um juízo monocrático ou se pode ser considerado um grau múltiplo, né, de jurisdição, considerando que cada um dos membros do Supremo são em si juízes monocráticos. Mas o Supremo, muitas vezes, quando decide a constitucionalidade de uma questão, ele o faz pelas duas turmas. Então, na verdade, haveria condições de, pelo menos, propiciar um julgamento pela... Aqui foi a segunda turma, exatamente, então a primeira poderia ser... exatamente, um juízo revisor. Exato. Mas essa questão, ela não tem resposta pelo regimento. Nós estamos aqui diante de inovações, né? Exatamente. Novas situações, não tínhamos nunca ideia, no Brasil isso aconteceu. Talvez nunca na história do direito, desde Roma, se tivesse ideia de um esquema de corrupção e de infiltração nas estruturas do Estado de tamanha monta... Será? Não, acho que a corrupção ela é um mal da democracia, apesar da democracia ser o melhor regime, que eu entendo ser o melhor regime, né? Oxalá continuemos nesse regime democrático, mas... a corrupção, ela existe. Não, a corrupção existe, mas desse tamanho não tem. Não se tem notícia na história da civilização ocidental do esquema de corrupção tão grande, tão vultoso como o do Brasil. Não existe. Passou a história, né? Eu sempre digo, dentro dos nossos palestras ou estudos, né, lá na Deloitte também, que o Brasil, né, ele vive, a América Latina, né, vamos falar assim, ele vive leis, né, de relacionamentos estilo latinos, né, o relacionamento comercial, pessoa física, jurídica, público, privado, aonde você dar uma vantagem, né, dar um almoço, né, sim, dar um benefício. Da cultura, está enraizado. É histórico, né, desde Dom Pedro, que sempre tem a troca do escambo, né, mas a questão legal, a questão criminal ou o fazer cumprir a lei é uma realidade já anglo-saxã, né? Um estilo mais americanizado, né? Onde para recuperar o dinheiro também, né? Que é isso que é importante primeiro também, você além prende, da prisão. Depois você se justifica, né? Primeiro você é preso, depois você se prova inocente, o que é antes, né? Muito diferente, né? Primeiro ele é inocente até que se prove ao contrário, reverteu um pouco essa situação. Então é uma realidade realmente que o Brasil, acho que também a América Latina vive,
que ela não tem histórico, né? Uma inovação mesmo, inclusive do poder, né, de polícia, do dever de polícia, de julgamento, né? As fases, as etapas, né, as tolerâncias, são novidades que a próxima geração vai tratar melhor do que hoje que nós tratamos, né? Puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha, agradecendo que você mencionou o aspecto latino. Sim. De fato, nós inovamos de tal forma com corrupção no Brasil que exportamos uma tecnologia de fazer corrupção na relação público-privado por meio das corporações brasileiras que têm atuação multinacional no setor de construção civil, com impacto brutal sobre diversas sociedades latino-americanas. Semana passada, um ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se matou porque estava à beira de ser preso devido a alegações de que ele teria recebido dinheiro da Odebrecht. O esquema odebrechttiano de corrupção, de licenciosidade na relação entre o privado, o ente privado, corporação e o setor público foi disseminado pelo mundo com efeito sobre nós, brasileiros. Hoje, executivos brasileiros, em concorrências internacionais, saem de um patamar inferior porque existe uma visão de que o brasileiro está acostumado a lidar com corrupção. Não que sejam todos corruptos, mas se acostumaram a lidar em ambientes desse tipo. É muito ruim para nós. É verdade. Entra em vigor no dia 30 de abril o novo Código de Ética Médica, composto por 26 princípios listados como fundamentais para o exercício da medicina. Entre os destaques estão o respeito à autonomia do paciente, inclusive aqueles em fase terminal, a preservação do sigilo profissional, o direito de exercer a profissão de acordo com a consciência e a possibilidade de recusa de atender em locais com condições precárias. Luciana, o Código de Ética Médica, isso muda sempre? Existe um estudo para acontecer mudanças permanentemente? Como é que funciona isso? De acordo com a evolução da ciência, da medicina, da tecnologia? Ele sim, de acordo com a evolução da ciência, tecnologia. Se nós falarmos de telemedicina hoje, né? Como colocarmos 2 ou 3 ou 4 médicos que não conhecem o paciente tomando decisão do paciente, né? Então tem a questão da conduta médica, né? Não tem aquele vínculo do paciente com o médico. Então hoje nós estamos vivendo o tratamento, né? O envelhecimento da população, né? Hoje a gente fala de uma expectativa de vida de 80, 90 anos, que os médicos, quando o Conselho Federal de Medicina, né, anos atrás, soltou o seu primeiro código, não previa essas questões, né? O Conselho Federal de Medicina também criou o Código de Ética Médica, de Ética da Medicina para estudantes de medicina também, que já nas universidades eles já aprendem e qual que é a conduta do estudante de medicina na universidade, né? Porque algumas empresas acabam entregando o jaleco, acabam entregando os equipamentos, né? Já na universidade já vincula, né, o aluno, né, com a indústria médica, né? Então, a ética já começa desde a faculdade e o Conselho Federal de Medicina tem se atualizado em relação a isso. Indústria médica ou farmacêutica, no caso? A gente fala de medicamentos e materiais, né? Seria a farmacêutica, você tem toda a razão. Então, com o novo código, né, o médico ele tem mais liberdade também de dizer não, o que o código anterior não o permitia, né? Pois é, o que é que muda com esse novo código? O que muda é, principalmente, né, a autonomia do paciente, de ele falar que quer ou não o tratamento, né, ou ele quer ter novos tratamentos, mesmo ele já tendo uma informação que ele não tem uma sobrevida a mais que 6 meses, ele tem o direito de continuar sendo tratado, mesmo que o médico diga, você não tem mais tratamento, que seria o paliativo, né? Vamos cuidar do paliativo. Não, vamos continuar ainda fazendo tratamentos mais invasivos, intrusivos, né? Hoje o paciente, ele pode, se ele tiver condições psicológicas, né, ou se ele for aí ainda independente, decidir, ou um parente dele decidir. O que muda também é o médico poder dizer não, né, de não querer trabalhar numa região com condições precárias. Imagina que vai resultar isso, né, no Brasil. Não é antagônico com o juramento que ele faz, de atender a qualquer um que esteja... E aí, recentemente, acho que foi no estado de Minas Gerais, um médico foi preso porque se recusou a atender, porque não tinha condições de atender. Você tem um viu conflito com o juramento, né? Pois é. E aí tem o juramento, né, e o risco de vida, né, que o médico tem em mãos, de falar, mesmo que eu toque naquele paciente, né, o
o meu ato, que a gente fala muito de ato médico, né, ele não é suficiente, porque não tenho aparelhos, eu não tenho, às vezes, uma vigilância sanitária perto, não tenho uma higienização, que se eu abrir um paciente naquele momento, eu recebo outras bactérias, outras infecções que o ambiente não me permite. Então, olha, eu não vou tratar porque vai prejudicar o paciente, né? A gente fala de evento adverso, né? Então, algo adverso ao que ele veio pode acontecer, que não é só uma gripe, que não é só, às vezes, um acidente. Ele tem esse hoje livre-arbítrio de falar, não vou pôr em risco nem a minha profissão, porque eu conheço tecnicamente, e nem o paciente naquele momento, né? Como é que, pegando esse gancho da doutora Marta, como é que a elaboração desse código e dos anteriores, né? Como é que isso tudo leva em consideração essas diferenças em todo o país de atendimento? Seja na área pública e na área particular também. Sim. Essas mudanças, por exemplo, telemedicina, né? Onde o médico ele não chega, então eu tenho uma telemedicina numa área menos provida, né, de assistência básica ou de média complexidade, alta não, porque ele já tem que ir para o hospital ser operado mesmo, né, mas aquelas básicas mesmo. Então, uma televisão, um médico à distância, né, fazendo realmente ali uma assistência, acho que vai ampliar muito o atendimento, né, na saúde básica, né. Essa recusa dele não querer ir, né, por uma condição mais precária, se nós olharmos hoje a quantidade de médicos que existem e as vagas, né, hoje nós temos muito mais vagas do que médicos, né, e aí o próprio Conselho Federal de Medicina, a Secretaria da Saúde fala, médicos tem, e vagas tem muito mais, né, os médicos que não querem ir. Então, essa telemedicina substituiria isso, é isso? Ela é complementar, né? Quando a gente fala de assistência básica, né, estamos falando de uma febre, estamos falando, né, de algo que ele pode ser tratado com remédios paliativos, né, para ir numa complexidade média, a média seria uma internação, pelo menos a básica, aí sim. Preventivos, né? Eu acho que aqui a gente precisa deixar claro para o ouvinte, que muitas vezes é leigo no assunto, que o Código de Ética, ele só disciplina as relações de infrações administrativas que o médico comete. Porque se o médico está no seu posto de saúde, seja lá onde for, e ele se recusa a um atendimento podendo fazê-lo, ele está submetido a um crime que é previsto no Código Penal. Se advém daquele ato uma lesão corporal ou um óbito, ele vai responder na parte criminal, e é justo que seja dessa forma. Mas além dessa parcela criminal, que isso, o Código de Ética não pode influenciar, obviamente que ele também sofre uma sanção administrativa por uma penalidade infracional que ele cometeu perante a ética médica que ele deve observar. Então, ele tem duas sanções, a criminal e a administrativa. Então, veja, do ponto de vista dele se recusar, vai incidir essa infração administrativa, mas também vai incidir uma norma penal pela consequência de sua recusa. Acho que dá para afirmar que o brasileiro não conhece, o paciente brasileiro não conhece os seus direitos de paciente, né? Como fazer essas informações? Então, pois é, porque na verdade o que acontece é que é um drama. Eu trabalhei muito tempo em periferia e sei que para o médico é um drama também, porque muitas vezes ele está no pronto-socorro, ele tem de escolher quem que ele vai salvar mais emergencialmente, e o pronto-socorro não tem condições de receber mais ninguém. Então, o que eles fazem? Não deixa nem descer da ambulância. O Hospital das Clínicas tem... eles têm um estudo que eles não aguentam mais receber gente que os outros locais recusam e manda todo mundo para as clínicas, e as clínicas terminam suportando, só que chegou no nível que não aguenta mais. Então, aí morre dentro da ambulância. Então, na verdade, assim, você apurar essa responsabilidade de quem não deixou entrar, se tinha condições de ter entrado, é muito difícil. Agora, o que a população tem de fazer é sempre isso, procurar uma delegacia de polícia e dizer, houve uma recusa por parte deste hospital em recepcionar esse paciente. Você acha que esse novo código vai permitir uma apuração melhor de situações desse tipo? Eu acho que, na verdade, eu acho que pelo contrário, né? Porque quando exatamente, quando ele reconhece o direito de você recusar, e essa prova é muito difícil, seja para um lado, seja para o outro. E a questão aqui, que ele, será que estão permitindo a eutanásia, quando ele fala que ele pode se recusar ao tratamento, a receber o tratamento? Então, porque isso é uma outra questão interessante. A ideologia médica, né? Ele está... Então, sim, aí depende do médico. Sim. Se o médico disser, eu penso desse jeito, não vou fazer... Né? Então, o paciente não vai ter o direito respeitado?
Isso. O que tem que ser olhado na prática, né, se respeita muito o que o paciente quer, né? E aí é um outro tema que fala um pouco de ética médica ou integridade médica, né? O cuidado do médico não induzir um tratamento, porque o médico é uma relação de confiança, né? Se o médico me pede isso, eu vou ser tratado dessa forma, né? E quando o paciente também pede, a gente fala do direito do paciente, mas do dever também, né? Muitas vezes ele pede procedimentos ou ele pede análises que não estão relacionadas, né, ao tratamento primário dele, né? Então o médico fica naquela situação, o que ele está me pedindo não está relacionado ao tratamento que ele quer, ele está me pedindo algo muito mais por uma curiosidade dele, né? Algo para ele ter uma análise sobre uma imagem, né? Sobre algum hemograma, por exemplo. Como que o médico fica nessa situação também, né? Então, a relação médico-paciente tem que ser muito aberta, de você não precisa disso, né? Pacientes terminais, por exemplo, né? O médico com a família é muito importante, né? Olha, é algo invasivo, é melhor ter um paliativo, então ter um lado psicológico com a família de falar o porquê não, né? E ajudar o paciente a entender o do porquê não. Então, acho que abre uma conversa mais aberta entre médico, o famoso médico de família, né? O médico com a família e o médico com o paciente. Acho que o código, ele abre mais essa permissão, possibilidade do médico em trazer essas flexibilidades. Para a gente fechar esse tópico, Luciana, você integra o programa Qualies do Instituto Ética Saúde. Como é que o Instituto, ou o programa, né, dentro do Instituto, vai trabalhar essa questão do novo código para levar as informações para quem de direito, tanto a médico quanto a paciente? Sim. O Instituto ele tem como uma comissão, né, de apoio, né, membros da CGU, da Anvisa, né, Ministério da Saúde, né, a Procuradoria também, que analisa os casos de relacionamento da indústria farmacêutica, né, com o profissional da saúde, seja ele médico, esteticista, seja ele ortopedista e qualquer profissional. Como o segmento não estava disciplinado com algumas regras, né, então o Instituto criou uma autorregulação, né, como que eu lido, como a indústria médica, né, a indústria farmacêutica, né, no caso, ela se relaciona com o médico. Então, questão de ter um contrato, né, se aquele médico for um consultor de fato dele, às vezes eu tenho um médico de uma universidade muito renomado, cardiologista, que ele conhecer um produto, né, de uma fabricante, é interessante porque na hora que ele vai operar um paciente, ele sabe manusear aquele produto. Então, o Instituto, ele disciplinou, né, o segmento. E o Qualies, o que é? Uma certificação de qualidade e disciplina daquela indústria, né? Seguindo programas de ética, contratos com o próprio médico, se ele paga a comissão ou não e se paga qualquer motivo, né? A composição do custo do medicamento ou do produto, né? Então, geralmente ele importa, por exemplo, a R$1.000, chega no hospital a R$19.000, né? O que aconteceu no meio economicamente para falar de 1 para 19. Essas comprovações, o Instituto ele formalizou os associados que assumiram a autorregulação. A Deloitte é uma das credenciadas do Instituto, né, para poder certificar essas entidades que eles seguem essa autorregulação. O benefício é, quando um hospital for contratar um fornecedor, sabe que aquele fornecedor ele tem os princípios éticos de relação, né, a indústria com a área médica. E, Mauro, a gente pode depois marcar um outro programa para discutir o impacto dessas reformas trabalhistas e previdenciárias na saúde, né? Porque acho que o próximo passo é privatizar a saúde. E aí a gente, né, por isso essa implicação toda do custo e tal, enfim, da ética, é um assunto bem legal para a gente conversar e até para a gente pensar a reforma que está acontecendo agora, vislumbrando aí o que pode acontecer na saúde também, né? Olha, gente, um papagaio que morava em um ponto conhecido pela venda de drogas em Teresina, no Piauí, foi apreendido após gritar "Mamãe, polícia!" na chegada das equipes da Polícia Militar ao local. Segundo os policiais, ele teria sido treinado para avisar os traficantes. Apesar do aviso, as pessoas que estavam no imóvel
foram presas. O papagaio foi levado para a central de flagrantes e depois encaminhado ao Zoo Botânico de Teresina. Bom, doutora Sandra, isso aqui, o papagaio cúmplice é a jabuticaba, né? É só no Brasil. Pois é. Pra ver Onde é que ele vai ser julgado? Pois é, ele provavelmente vai ser julgado pelo Código do Meio Ambiente, né? Vamos ter de aplicar o Código do Meio Ambiente, se é que nós vamos poder mantê-lo preso, porque ele é um animal silvestre que tem o direito de retornar à sua origem, né? Mas apesar da brincadeira da notícia, né? Não que não seja verdadeira, claro. Mas não tem como não rir, né? Não tem como não rir. E isso o que evidencia? Na verdade, a figura do papagaio seria a figura do informante, que a gente tem muito por aí, pelas coisas, a figura daquele que não quer se envolver diretamente no tráfico, mas ele termina contribuindo para uma associação criminosa, e ele, à distância, sem saber muito bem, aí, na verdade, ele não seria nem o informante, porque ele seria coautor, porque ele era ligado mesmo pois é, era coautor. O legal aqui é que dá uma deixa também para a gente lembrar do que aconteceu com a nossa cidade maravilhosa, com o tráfico de drogas, e as milícias, que hoje a gente fala de corrupção, mas a gente esquece que a corrupção está lá, começou ali, né, junto com que são as milícias, os traficantes que financiaram o poder legislativo lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é bem preocupante. É preocupante, muito preocupante, mas eu acho que o que está por trás ainda, e o que me preocupa mais, é o fato de que nós estamos falando de uma residência aparentemente familiar. Então, quando você tem hoje a economia doméstica sendo substituída por essa economia do tráfico, sim, quando você considera que 60% das mulheres que cumprem penas, elas cumprem pena por tráfico de entorpecentes, você diz, alguma coisa está muito errada. Sim. Quando você vê que dobrou em menos de 2 anos o número de jovens entre 13 a 17 anos que estão disponíveis para o tráfico, então você fala, é só a questão do desemprego? Porque antes a gente imaginava que a mulher era levada para o tráfico por conta da relação afetiva que tinha com o marido. Mas hoje você percebe que essas estruturas, elas estão sustentando as famílias. Então, quando o marido vai preso, aquela estrutura que já está montada, ela é substituída pela mulher, que em princípio não estava ali à disposição do tráfico. Então, eu acho que a notícia traz essa preocupação de que o tráfico é exercido hoje uma forma de economia familiar. Isso é muito ruim e nós precisamos prestar atenção. Então, era isso que eu queria dizer. Bom, o tempo está avançando, eu vou entrar já nas perguntas aqui do público do programa Gente que Fala. Alberto, o Jaime do Jardim Bonfilholi diz assim, quais poderão ser as posições dos deputados e senadores se em seus redutos os eleitores forem contra tópicos da reforma da Previdência? Em primeiro lugar, um abraço para o Jaime, que é um ouvinte assíduo do programa. Haverá, sim, esta dicotomia, né? O deputado, o representante do povo, que, em geral, ele tem uma afiliação localizada, tendo que se confrontar com seus eleitores, que talvez não desejem uma reforma. Mas aqui nós estamos tratando de um tema nacional. É um tema que envolve a todos, mas não envolve a todos só hoje, envolve a todos no futuro. Isso é o mais importante. São esses jovens que estão no tráfico hoje, que são os que precisam ter a expectativa da formalização das oportunidades de educação e de emprego. E por que não vão encontrar isso na sociedade formal, vão encontrar na informalidade, no caso, no tráfico. Mas, Alberto... A doutora, muito bem. Só completando aqui. Então, aqui a questão é, os deputados, os representantes do povo, vão ter que saber passar para o povo, para o seu eleitor, a noção exata do que vai ser essa reforma. Ela vai ter impactos positivos sobre a nossa sociedade, não só sobre aquele determinado eleitor, mas sobre todos nós. E, no fim, todos sairemos ganhando. Mas aí que está, esse eleitor, ele está preocupado porque ele vai ter que contribuir 40 anos para se aposentar com o valor integral da aposentadoria. Doutora? Não sei, eu não sei, estou falando um caso, eu não sei, ele não falou quanto ele contribuiu, nem por quanto 40 tempo. 40 anos não é muito tempo. 40 anos de contribuição. Aos 20, vai se aposentar aos 60, é isso?
Não, porque vai ter uma idade Aí mínima, precisa ver se ele vai estar além conseguir disso. contribuir, né? É, que Vai muita depender gente do nunca pleno contribuiu, emprego né? e também... A informalidade que Mas nós esse temos também no do Brasil, investimento. Esse é o problema. E do investimento em capacitação das pessoas, né? Não tem, as pessoas estão pagando hoje, elas estão iludidas, elas fazem uma universidade barata, que está acessível, só que essa faculdade não qualifica para ele estar preenchendo as vagas de emprego que existem hoje. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de cursos técnicos, investir na educação, para que essas pessoas possam efetivamente receberem remuneração digna pelo seu trabalho e aí sim fazerem O contribuições. Brasil investe 6% do PIB em educação. Padrão de país desenvolvido. O problema não é dinheiro para educação. O É a problema eficiência Gestão, desse né? dinheiro. É gestão, é Sim. qualidade, é comprometimento. O que eu acho, perdão, nessa questão é que o eleitor, ele tem de estar muito atento, porque, na verdade, assim, o que eu tenho lido é que o presidente vai ter de negociar muito para aprovar essa reforma. De que forma? Porque os deputados já perceberam que eles, deputados, vão perder, porque os temas são absolutamente impopulares. Então, se ele não negociar para aquele deputado, mandar para sua região ambulância, melhorar o posto de saúde, se aquilo não voltar de algum modo para a população, e aí a população vai ter de ter clareza. Será uma utilidade imediatista, um cala-boca da população, porque senão não vai ter moeda de troca, porque se não tem emprego para trocar, e hoje nós, sociedade, não aceitamos mais o trem da alegria, olha, eu aprovo, você me dá a tal estatal para eu tomar conta e botar lá X funcionários. Vai ter de trocar com alguma coisa. Então, Mas, doutora, desculpa. você está pensando nessa moeda de troca. Eu acho que não. Acho que aqui a questão, aqui eu sigo a doutora, é de educação. Nós vamos ter que debater muito, vamos ter que estudar muito, vamos ter que ouvir muito o que vai ser essa reforma. Mas você acha que um deputado vai educação... concordar em passar uma reforma onde o coitado do trabalhador rural vai ganhar R$400 para sobreviver no mês? Como é que esse deputado vai explicar isso para a população? Doutora, que ele aprovou aquilo por quê? Doutora, eu creio que aqui nós vamos ter um espaço para negociação. Claro que o trabalhador, quem ganha hoje, ganha aquela aposentadoria rural, por exemplo, que causa uma diferença enorme quanto à dinâmica econômica e social das regiões mais carentes. Essa questão vai ter que ser contemplada, né? O benefício de prestação continuada vai ter que ser contemplado. Claro, não está aí na reforma. Gente, Por isso que eles vão abrir agora vão abrir os números, né? Para a gente conhecer, para os deputados, senadores conhecerem os números que estão envolvidos nessa reforma. Qual vai ser a economia efetiva, Nós etc. temos os números do sistema atual, né? Que é falido e que vai nos levar para o buraco. Então, vamos avançar aqui nas questões, porque tem perguntas para todos aqui que o público está fazendo, e a doutora Sandra, o Marcos de Pinheiros pergunta para a doutora Sandra, o que nos diz o texto do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, é o que trata da prisão antes da última instância. Bem objetivamente, para a gente poder... nós temos poucos minutos para a gente poder rodar nisso. O artigo 5º, né, 57, ele trata da presunção de inocência, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Para a doutora Marta, a Renata da região da Sé, qual a expectativa do impacto das novas tecnologias aplicadas ao direito? Olha, boa pergunta. O impacto vai haver aí uma redução de ofertas o jovem que está saindo da universidade, vai ser mais difícil para ele conseguir uma posição num escritório, um grande escritório, por exemplo, porque os robôs estão fazendo o trabalho do estagiário, né, do advogado júnior, porque na verdade você agora a tecnologia permite que você faça o modelo, e aí se a advocacia de massa, né, ela vai enxugar, os escritórios vão enxugar os seus quadros. Nos Estados Unidos, nos próximos 5 anos, 50% de redução das ofertas de trabalho no meio jurídico. Sim, essa é a perspectiva no Brasil também. Gustavo Lucena, a Joyce de São Bernardo pergunta, as modificações trabalhistas resultaram na redução do desemprego? Sim ou não? Sim, com certeza. A tendência, o que se busca é isso, né? Se nós falarmos que hoje o empregador ele tem as opções de ter um profissional com mais de 50, 60 anos, porque ele ainda está contribuindo, o que muda um pouco a característica aqui, com 55 ele se aposentou, ele sai da empresa, né? Entre aspas, tem hoje essa cultura, apesar dali permitir que ele continue, ele se mantém ainda mais no emprego. E os novos têm realmente opções aí novas de estar buscando novas oportunidades. Se nós compararmos com países da Europa,
que o envelhecimento é maior, né? E os jovens, né, estão saindo para outros países, os europeus estão buscando jovens para trabalharem lá, para trazerem novas rendas para manter os aposentados atuais. Então, na linha da Previdência de não vai ter dinheiro no futuro, vai trazer novos empregos, vai girar mais a economia, vai realmente garantir um caixa para a Previdência. Os mais velhos continuam trabalhando e os mais novos chegando e contribuindo. Os números reduziram, mas assim, segundo os últimos dados do CAGED, a coisa já está subindo. Já está subindo novamente. Aí já tem a ver com a roda da economia, que não está indo, né? Exato, é isso mesmo. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. A Zildete Leal pergunta pelo Facebook, aliás, ela sempre participa, já esteve aqui na mesa, pergunta para a doutora Sandra, o fundamento legal para o sigilo das informações do projeto. É o que a doutora Marta falou agora, da abertura dos números, vamos mostrar o que vai acontecer com esse projeto. Na verdade, é isso. A sociedade só vai, porque até agora esse projeto ele é visto como uma utilidade do ponto de vista econômico, né? Então, nós precisamos entender se ele vai trazer toda essa utilidade que ele está proclamando, né? Porque, na verdade, há outros estudos mencionando que o impacto que ele diz que nós teremos em 40 anos não é real. Mas por que esse sigilo até agora? É só a partir agora da comissão especial que esses números serão abertos? Os meios de comunicação não tiveram acesso, nós todos que temos... Eu acho que ele tem uma grande dificuldade, aí que está, eu acho que ele tem uma grande dificuldade. Não pode haver um segredo, né? Então, mas o segredo existe justamente porque ele não tem. Quando você tem a transparência, você tem os argumentos que te permitem sustentar o mérito daquilo. Me parece que esse projeto peca por isso. Mas aí tem... pelo próprio mérito que ele não tem firmeza naquilo. Bom, o mérito vai ser discutido agora na comissão especial, né? Veja, então agora vamos ver os números. Com certo atraso, né? Acho que a grande mudança, que é uma mudança cultural, quando a gente passa para um regime de capitalização, as pessoas vão ter que aprender a poupar. O futuro não vai estar garantido. Mas quanto vai custar essa migração? Né? Vai custar o necessário. E outra coisa que as pessoas precisam saber é que um esquema desse quando acontece um problema atuarial, né, de fundo, falta de caixa, os segurados eles têm que aportar contribuições extras para poder fazer com que o fundo consiga pagar todos os benefícios, suprir todos os benefícios. É o que a gente já faz hoje. Né? Agora, quem é o responsável quem serão os responsáveis para gerir esses fundos, né? Esses responsáveis, a lei também pune, a gente tem aqui o Postales hoje, o Postales está quebrado. O que aconteceu com o Postales? Quem que geria esses fundos? Essas pessoas têm capital, dinheiro para poder indenizar pela negligência, imprudência ou imperícia? Elas têm? Então, essa é a preocupação que eu tenho como brasileira, porque eu tenho a sensação de que eu estou entrando naquele foguete do Raul Seixas. Plup-Plapt-Zoom não vai a lugar nenhum, Isso é uma preocupação com todo o mercado financeiro de capitais. Sim. E há mecanismos para controlar isso. A CVM está aí, as leis brasileiras estão aí. Então, má gestão de fundos de terceiros tem implicações jurídicas. Agora, o contribuinte daquele fundo tem que estar atento. Né? Alberto, para finalizar, aqui a pergunta da Marcela de Santos. Na sua opinião, como o mundo tem visto esse, entre aspas, novo Brasil? O mundo tem visto esse novo Brasil ainda com olhares desconfiados. A eleição do presidente Bolsonaro foi uma mudança radical no padrão da nossa democracia. Pela primeira vez, um presidente se elege por meio de canais diretos com a população, mediados pela tecnologia e não pelos partidos políticos. Ele ainda não encontrou um equilíbrio de governabilidade necessário para fazer valer toda uma agenda que ele propôs, uma agenda liberal na economia, conservadora nos costumes e de resgate da segurança pública. Então, ainda há desconfiança. 15 segundos para a sua palavra final, para a gente encerrar o programa. Que a gente está passando por um momento muito vigoroso da democracia brasileira. 15 segundos para a sua palavra final, doutora Sandra. Eu espero que toda a esperança do brasileiro não seja depositada só nessa reforma, porque nós já tivemos 100 dias de governo e vimos muito pouco acontecer, a não ser 2 ministros que caíram, um terceiro que está quase caindo, e toda a esperança de um povo depositada numa reforma que a gente sequer sabe qual vai ser o resultado dela. Doutora Marta. Muito obrigada. A minha mensagem é que todos fiquem atentos, que não desgrude o pé do seu deputado e senador, que participem, né, porque elegeram essas pessoas para representá-los lá na Câmara e no Senado, e que fiquem atentos, porque bastava uma idade mínima para resolver, porque o resto já está resolvido, né, como as emendas constitucionais anteriores já resolveram.
Gustavo Lucena. Estamos vivendo aí novas regras, né? Mudanças que vêm históricas, né? E os jovens cada vez mais participativos nas redes sociais. Então, esse debate e os outros debates são sempre positivos para que os novos se insiram e que o futuro aí seja de todos, né? Quero agradecer a presença de todos, a Procuradora de Justiça, a doutora Sandra Jardim, o cientista político Alberto Pfeiffer, a advogada a doutora Márcia Geller, especialista na área previdenciária, o economista e contador Gustavo Lucena. Hoje mais uma edição do programa Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático e apoio do Instituto Ética Saúde. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Aí você do outro lado, ouvinte internauta, a nossa razão da nossa presença aqui. Você fica na sequência com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.